paz do Senhor, senta aí, pega o seu café, a sua Bíblia e hoje nós vamos falar sobre decepções. Quantas vezes você já foi decepcionado por alguém? Pessoas que você confiou, pessoas que você se abriu um pouquinho mais, pessoas que talvez você contou algo mais íntimo seu. Acredito que isso já aconteceu com todos nós. Decepções. Todos nós já sofremos alguma decepção e provavelmente nós ainda vamos sofrer mais e mais decepções. Às vezes até alguma atitudezinha pequena que alguém fez ou até mesmo que deixou de fazer e acabou nos magoando, nos decepcionando. E ninguém está livre de se decepcionar, porque nós somos seres humanos. E nós, seres humanos, somos criados por Deus, entendemos que nós somos falhos, que nós somos fracos e que nós somos pecadores. Então, as decepções, elas serão constantes. E isso é natural do ser humano. O ser humano é ruim. E nós não podemos cobrar de um ser humano perfeição, porque não é da nossa natureza ser perfeito. A perfeição, ela é do Senhor. Mas todas as decepções que nós passamos e as decepções que nós ainda vamos passar, elas trazem consigo algum aprendizado, algum crescimento, algum amadurecimento para nossas vidas. Às vezes, quando você se torna uma pessoa um pouco mais seleta com quem você vai contar alguma coisa, ou você se torna uma pessoa um pouco mais seleta com quem você vai trabalhar, mais seleta com quem você vai escolher que esteja ao seu lado. E as decepções, elas existem, até mesmo se você foi mandado embora do emprego, ou se você terminou um relacionamento, ou se alguma amizade que você queria muito, gostava muito, te decepcionou. Então, acontece. Só que nós temos que entender que essas decepções muitas vezes são oportunidades disfarçadas de decepções. Muitas vezes essas decepções é Deus dando um jeitinho de trabalhar nas nossas vidas. Porque Ele quer que a vontade dele se cumpra nas nossas vidas. E se Ele não nos decepcionar, essa vontade não vai se cumprir. E todas as decepções, elas te tornam mais fortes. E a gente acaba entendendo que existem pessoas que você pode contar quase nada, existem pessoas que você pode contar um pouquinho mais da sua vida, e existem pessoas que você pode contar tudo, pode abrir o seu coração. Então a gente acaba entendendo e vendo quem são essas pessoas, principalmente através das decepções. E muitas vezes a gente se sente decepcionado com nós mesmos, porque o início de ano a gente sabe que todo mundo faz aquele ritual de criar várias metas, só que ele chega no final do ano e você pensa, eu não fiz nenhuma dessas metas, e você acaba se decepcionando e se frustrando consigo mesmo. Então, a decepção, ela não é só dos outros para com você, pode ser de você para com você mesmo, de alguma coisa que você queria conquistar e não conquistou, ou de algo que você queria fazer e não fez. Então, existe essa decepção de nós com nós mesmos. E também nós não paramos para pensar, mas quantas vezes você ou nós já decepcionamos alguém? Muitas vezes, para você, o que você falou, ou fez, ou enfim, não foi algo que causasse uma decepção, mas para aquela pessoa foi algo super decepcionante. Então a gente tem que entender também que nós falhamos com os outros, não são só os outros que falham com nós. E se você sabe que você decepcionou alguém, e se você puder, entre em contato com essa pessoa e peça perdão. Converse com ela, peça perdão. Então a gente pode dizer que as decepções fazem parte da nossa vida e a gente nunca consegue prever quando e quem irá nos decepcionar. E o objetivo desse vídeo é te apresentar alguém que nunca vai te decepcionar, nunca vai te abandonar e nunca vai te magoar. Você pode até pedir agora pra mim, mas Stephanie, essa pessoa existe? Eu acho que não existe não. E eu te digo que existe sim, e vou te provar através da Bíblia Sagrada. Vamos lá para Isaías 49, versículo 15, e depois eu quero ler o finalzinho do versículo 23. Isaías 49 e 15. Haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Agora o finalzinho do versículo 23, mesmo capítulo, versículo 23. Aqueles que esperam em mim, no caso no Senhor, não ficarão decepcionados. Deus está falando através da sua palavra que se nós esperarmos nele, nós não seremos decepcionados. E o versículo 15, ele nos fala algo
que eu particularmente acho impossível de acontecer. Uma mãe esquecer do filho que gerou e que amamentou. E Deus é tão cuidadoso e cuida de nós tão nos mínimos detalhes que ele cita isso e ele diz, mesmo que isso aconteça, embora isso aconteça, Deus não vai se esquecer de você. E no finalzinho do capítulo 23, ele deixa claro que se nós esperarmos no Senhor, nós não seremos decepcionados. Então, mesmo que todas as pessoas nos abandonarem, amigos, familiares, mesmo que você esteja sozinho no mundo, Deus não vai te abandonar. Isso que ele está dizendo no versículo 15. E ele ainda acrescenta lá na frente que se nós esperarmos nele, nós não ficaremos decepcionados. Só que o problema desse versículo, desse finalzinho desse versículo 23, é a palavra esperar. Eu acho que a coisa mais complicada para o ser humano é a espera, o tempo de espera. A fila de um banco ou até mesmo num consultório médico, quando você não está muito bem de saúde, o que mais você quer é pressa, é agilidade. Você quer que as pessoas façam rápido e tenham agilidade. Por que o tempo de espera é um tempo tão complicado? Porque nós vivemos em um mundo imediatista. A gente consegue tudo muito rápido. E quando se trata de espera, o ser humano ele fica falho, ele fica impaciente, fica sem paciência. E é exatamente isso que o Senhor deseja mudar em nós. Ele quer que nós desenvolvamos a paciência. Só que a sua espera, ela também tem que ter um direcionamento de Deus. Se Deus mandou você esperar, a promessa se cumprir. Primeiro, se Deus te fez uma promessa. E se Deus te direcionou para confiar nele e esperar, ok. Mas se você está esperando algo que você acha na sua cabeça, que Deus prometeu, mas não prometeu, você está perdendo tempo. Vai orar, vai buscar o Senhor, se envolva com outras coisas. Mas não crie expectativa em algo que Deus não prometeu para você. Se Deus prometeu, ele vai cumprir, ele vai fazer acontecer, vai chegar a sua hora. Se não for de Deus, se não foi Deus que prometeu, esse tempo de espera seu pode ser um tempo de espera em vão. Porque tudo na Bíblia existe um direcionamento e para nossas vidas também. Não adianta a gente ficar esperando algo que não foi promessa de Deus e a gente criou na nossa cabeça que foi promessa de Deus e a gente tá lá esperando, mas Deus não prometeu. E se Deus mandou você esperar, espera. Porque se você tentar colocar, que nem diz aqui no sul, a carroça na frente dos boi, não vai dar certo. Vai ser carroça atropelada, boi capotando. Então, não tente acelerar o processo sem um direcionamento de Deus. Busque sempre o direcionamento de Deus. Então, um jeito é nós aprender a esperar. Ah, mas o tempo de espera é uma chatice. Eu concordo com você, não é fácil esperar. E não é bom esperar. Só que se a gente espera em Deus, a gente tem a certeza de que nós não seremos decepcionados. Se nós quisermos fazer do nosso jeito, há chances grandiosíssimas de nós sermos decepcionados. E até muitas vezes a gente quer colocar a força do nosso próprio braço numa tentativa já fracassada de tentar ajudar a Deus. Também não vai dar certo. Você tem que ter a paciência de esperar. Não tenta dar o seu jeitinho para tentar ajudar Deus, que não vai dar certo. O que eu quero que você entenda nesse vídeo é que para você não ser decepcionado, você precisa esperar em Deus. E outra, esse tempo de espera seu não precisa ser um tempo de espera estagnado. Você pode ir se desenvolvendo, você pode, digamos, estudar sobre assuntos XYZ, você pode se envolver na casa do Senhor, se envolver na igreja, se envolver no reino. Então não faça com que esse tempo da sua espera até chegar onde você quer chegar, onde Deus prometeu que você vai chegar, seja um tempo de espera estagnado. Não, se mova, se desenvolva, crie maturidade, se mova. E esperando no Senhor, a gente tem a certeza que Ele não vai nos decepcionar e que nós vamos estar dentro da vontade dEle para as nossas vidas. Porque Deus sabe o tempo certo de entregar cada coisa para nós. Por exemplo, vamos supor que Deus prometeu para mim que vai me dar um carro 0 km do último dos anos, Beleza, Deus prometeu. Só que, como Deus vai me entregar essa promessa se eu não tenho nem carteira de motorista? Primeiro, que
porque o carro pode ser que fique na garagem, e isso se eu conseguir colocar o carro na garagem. E outra coisa, pode ser que eu pegue esse carro e bata ou faça um estrafego por aí. Então, como Deus vai me entregar a promessa do carro se eu não estou apta a usar esse carro? Então, esse tempo de espera é para isso. É para te moldar, para mudar alguma coisa em você, para mudar alguma atitude, algum caráter, ou até mesmo para testar a sua fé e a sua paciência. Mas esse tempo de espera, ele serve para algo. Então, sempre esteja ciente que se você está num tempo de espera, esse tempo de espera é um tempo que Deus está te capacitando, te dando habilidades, te desenvolvendo, para que quando você chegue na sua promessa, você esteja apto a viver e a fazer e essa promessa ser uma bênção na sua vida. Lembre sempre do exemplo do carro, tá? Se eu não tiver carteira de motorista, vai virar um desastre e não uma bênção. Ou outro exemplo, vamos supor que Deus prometeu para você que você vai ser o chefe de uma grande empresa e bababi barabá. Só que você não consegue dialogar com outra pessoa sem brigar. Como é que Deus vai te colocar como chefe de algo? A não ser que for só de máquinas. Daí a máquina tu só regula ela e ela te obedece. Mas se for com pessoas, não vai dar certo. Como é que Deus vai te entregar algo se você não está apto para receber algo? Então, mesmo que para nós pareça que esse tempo de espera ele não tem sentido nenhum e que ele está sendo uma perca de tempo, para Deus ele faz sentido e a gente vai entender lá na frente que aquilo ali era algo que Deus precisava mudar para nós estarmos aptos a receber aquilo que Ele ia nos dar, o que Ele vai nos dar. E nesse tempo de espera, o Senhor pode te mostrar coisas e até mesmo te entregar coisas. Por quê? O exemplo do carro. Pode ser que no tempo de espera do carro, Deus me entregue a carteira de motorista. Vai ser uma capacidade que Deus está me entregando para mim posteriormente receber a bênção, que é o carro. E não adianta a gente querer burlar, dar jeitinho, espernear, fazer birra com Deus. Se é necessário passar por esse processo, você não vai receber a sua bênção até que você não esteja apto para receber ela. É como o carro. Vamos voltar pro carro. Ou até mesmo, por exemplo, do chefe lá. Como que a mulher, enfim, a pessoa vai ser chefe de alguma coisa, lidando com seres humanos, se ela não consegue ter um diálogo saudável com uma pessoa sem virar uma briga? Não vai dar certo. Deus precisa primeiro trabalhar lá para ela estar apta depois a receber o cargo. Mesmo que seja chato, dolorido, às vezes em quando frustrante também, segure firme na mão de Deus e entregue tudo para Ele. Fala assim: Senhor, eu tô aqui, eu me coloco na tua presença, faço o que o Senhor precisa fazer na minha vida, molde o que o Senhor precisa moldar, mude aquilo que precisa ser mudado, desenvolva aquilo que precisa ser desenvolvido. Eu tô no tempo de espera e eu tô disposta a esperar esse tempo de espera, porque eu sei que Ele tá me capacitando para mim receber aquilo que o Senhor quer me entregar. E eu aprendi também que aqueles que esperam em Ti, Senhor, não ficarão decepcionados. Então eu estou aqui, estou disposto a esperar, molde-me, faça o que precisa ser feito. Amém. Às vezes, quando Deus vai, através de alguém, ou Deus vai te dar um estalo e você vai pensar: se eu fizer isso, eu vou antecipar o processo da espera. Por quê? Se Deus me dá a carteira de motorista, quer dizer que o quê? Que eu tô mais próxima do carro. Então, o mundo, as pessoas, todos podem, seus familiares, todos podem te decepcionar. Mas Deus, se a gente esperar nele, confiar nele, Ele não nos decepcionará. Que você possa receber esse vídeo com muito amor e carinho, e se esse vídeo te ajudou, deixa um joinha e comenta alguma coisa ali. E se você acha que esse vídeo pode servir para alguma pessoa que você conhece ou para alguém, que esse vídeo possa ajudar outras pessoas, compartilhe e que Deus te abençoe.